Olhando também para o processo eleitoral de 2026, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que pode se candidatar ao governo de São Paulo se Tarcísio de Freitas pedir. Durante a corrida à prefeitura no ano passado, Nunes havia dito que cumpriria um mandato de 4 anos. O prefeito também voltou a defender a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência no ano que vem. Para ele, o ex-presidente deveria disputar a eleição e a população definir o que é o melhor caminho, se esse é o melhor caminho, tirar alguém do cenário eleitoral ou não, né? Ficar nas mãos do povo, do eleitor, determinar se uma figura política deve continuar na cena ou não. Chamar o Dávila, Luiz Felipe Dávila, porque eu tenho lido algumas sinalizações ou umas reflexões de figuras que entendem que a pré-candidatura ou a possibilidade de uma candidatura de Tarcísio estaria ganhando corpo, mês a mês. Algumas sinalizações aqui, outras ali, uma fala de Ricardo Nunes, o episódio com Eduardo Bolsonaro. Pode ser conjectura de muita gente, né, Dávila? Mas o que a gente precisa considerar em relação à figura de Tarcísio de Freitas, que ganha notoriedade quando a gente discute problemas nacionais, enfim, ele é sempre apontado como o número 1 caso Jair Bolsonaro não possa disputar. O governador Tarcísio de Freitas foi eleito para cumprir 4 anos no comando do governo do estado de São Paulo. E ele vai cumprir essa promessa, ele vai terminar o seu mandato. Se ele vai disputar a reeleição ou não, é um outro jogo, é uma outra consideração. Portanto, se o nome de Tarcísio começar a crescer cada vez mais e se distanciar de outros candidatos, é possível mesmo que ele seja pressionado a disputar a presidência da República e a não disputar a reeleição do estado de São Paulo. Ele mesmo avalia isso, pondera como um grande risco. Afinal de contas, ter de abrir mão do mandato em abril do próximo ano, ficar no limbo político até o fim de julho, quando são as convenções partidárias, e até esse momento achar que vai ter o apoio total da direita, principalmente dos bolsonaros, é um jogo de altíssimo risco que pode dar errado. E dar errado significa perder a reeleição em São Paulo e ainda não conseguir viabilizar a candidatura presidencial. Então, ele está ponderando nesse risco. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, não, ele foi eleito para cumprir 4 anos como prefeito de São Paulo. Portanto, qualquer declaração que aventa abrir mão no meio do mandato de uma candidatura para disputar outro cargo é sempre visto com péssimos olhos pelo eleitor. Aliás, é uma traição ao eleitor. Na verdade, cargo político é feito para se eleger e cumprir mandato, e não para servir de trampolim para ambição pessoal. Portanto, a primeira parte da declaração do prefeito Ricardo Nunes está correta, ou seja, Tarcísio de Freitas deveria sair governador, apoio ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é todo um direito dele. Agora, insinuar que poderia deixar a prefeitura para disputar o governo do estado de São Paulo é, sim, oportunismo político, de abrir mão de um mandato legitimado nas urnas para ser cumprido durante 4 anos, por causa de uma ambição política. E no Brasil, nós temos de deixar de usar cargos políticos como trampolim para ambição pessoal de políticos. Mas também, né, Beraldo, pode ser uma declaração para já preparar o eleitorado de São Paulo. E assim, quantos prefeitos ou governadores não disseram que cumpririam os 4 anos e no meio do processo mudaram de ideia, né? O povo pediu. É uma necessidade. Sempre tem aquele argumento, né? É para um bem maior, né? Um grande objetivo. Tarcísio precisou sair à presidência da República. Tudo bem, faremos esse esforço. Faz parte do jogo político, né, Beraldo? É do jogo político. Agora, é importante lembrar que tem algumas nuances interessantes nesse xadrez de São Paulo. O vice-prefeito, que foi eleito com o Ricardo Nunes nas eleições do ano passado, foi indicado por Bolsonaro. Foi a condição colocada por Jair Bolsonaro para que apoiasse Ricardo Nunes à reeleição. E esse foi o acordo feito no PL. O PL queria não abrir a mão de apoiar o então prefeito, Ricardo Nunes, à reeleição, e com isso deu a oportunidade do Jair Bolsonaro indicar Alexandre Ramagem como candidato do PL no Rio de Janeiro. A candidatura de Alexandre Ramagem naufragou,
a campanha e a eleição de Ricardo Nunes foi bem sucedida. Se agora Ricardo Nunes sai para disputar o governo do Estado, ele precisa renunciar ao mandato. Ganhando ou perdendo, ele deixa de ser prefeito da cidade de São Paulo. E com isso, Bolsonaro tem um aliado fiel, quer dizer, não sei até que ponto essa fidelidade vai, mas a princípio é um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, na principal prefeitura do país. Não é um jogo ruim para Bolsonaro. O problema é que para esse jogo dar certo, primeiro, Ricardo Nunes tem que se consolidar como o candidato viável, popular, com efetivas chances de ganhar, conseguir fazer uma grande aliança que traga partidos para a base, não só para financiar a campanha, mas também para dar tempo de televisão e fazer uma chapa robusta. E, para isso, ele enfrenta uma dificuldade no partido PP, no Progressistas e no União Brasil, que se juntaram numa federação, e essa federação tende a apoiar o nome de Guilherme Derrite para disputar o governo do Estado. Então, Tarcísio vai ter que trabalhar com republicanos, de Marcos Pereira e de Tarcísio de Freitas, e com o PSD, sendo que Gilberto Kassab também tem pretensões de ser candidato ao governo do Estado. Então, é um quebra-cabeça bastante interessante de ser avaliado. Mas a gente tem um aspecto importante que o Dávila trouxe. Ricardo Nunes foi reeleito para ficar 4 anos como prefeito. Ele tem um vice que foi indicado por Bolsonaro e tal, mas que não tem uma identidade com a massa da população da cidade de São Paulo. Diferente do que foi Ricardo Nunes para o próprio Bruno Covas, uma vez que Ricardo Nunes já tinha sido vereador, já tinha uma vivência de vida pública na cidade de São Paulo. O Coronel não tem isso. Então, vamos ver, assim, várias peças se movem conforme esse passo é dado. Você, Durso, como avalia essas movimentações, a possibilidade de Tarcísio de Freitas não concorrer à reeleição em São Paulo, sair para a disputa da presidência e aí, naturalmente, abriria a possibilidade para Ricardo Nunes ser um candidato que representaria talvez um grupo centro-direita ou mais à direita, mas também tem outros players que reivindicam esse eleitorado. Como observa essas movimentações? Olha, Caniato, é uma situação não tão fácil de acontecer, né? O prefeito dependeria de vários fatores para viabilizar a sua candidatura. Mas é claro que, como todo bom prefeito da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do estado de São Paulo, há sempre, em regra, aquele sonho de você progredir na cadeira do executivo. Então, começa prefeito, ou melhor, começa no legislativo como vereador, depois vai para a prefeitura, chega a governador e às vezes até pleiteia a cadeira da presidência da República. Então, o governo é sempre uma possibilidade para o prefeito. Não à toa, há poucos anos, nós tivemos isso acontecendo na prática com a candidatura do João Dória Júnior. Foi prefeito, saiu durante seu mandato para se eleger governador e foi eleito. Então, sempre há uma possibilidade no coração do prefeito de São Paulo, aquele que tem vontade de ser governador, de sair. E poderia também cair no colo, mesmo sendo bem concorrida essa campanha para o governo de São Paulo, do Ricardo Nunes. Por quê? Porque ele foi eleito com o apoio de Jair Bolsonaro e se tivesse, em razão da saída do Tarcísio para a presidência, o apoio de novo de Bolsonaro, ele teria uma chance política maior do que outros modelos que os ventos da política poderiam trazer. Então, poderia ser uma oportunidade interessante, mas, lembrando, como já foi bem dito aqui, arriscada. Você largar a prefeitura para tentar um governo que você não tenha muita certeza na candidatura, pode ser um tiro no pé, politicamente falando. Agora, se os ventos apontarem uma possibilidade de um apoio, de fazer uma chapa grande, do Tarcísio saindo para a presidência e o Ricardo se viabilizando para candidato ao governo, ele, com essa declaração, coloca a sua peça no tabuleiro. Na verdade, às vezes não tem nem pretensão, não está nem pensando nisso, mas não quer ser esquecido se a possibilidade for ventilada. E aí ele, eventualmente, nessa declaração, coloca ali a peça do xadrez no tabuleiro, dizendo, se precisar, eu estou aqui.
É que, assim, tantos acordos firmados, né? A administração de Tarcísio de Freitas está muito bem encaixada, né, Dávila? Inclusive, conseguiu reunir muitas forças políticas que entendem que o melhor caminho seria que ele tentasse essa reeleição. E aí eu fico imaginando, se de sopetão, aos 47 do segundo tempo, há uma virada, e aí os republicanos e um entendimento entre as lideranças dos republicanos, o próprio Tarcísio e outras forças políticas viabilizam a candidatura à presidência da República, seria também um desafio pensar na candidatura que iria suceder Tarcísio de Freitas, porque Felício Ramute desejaria disputar, Ricardo Nunes, há várias figuras importantes. Teve um levantamento que colocou o Dávila como possível candidato ao governo do estado de São Paulo. Há muitas forças importantes no estado e figuras muito talentosas, né, Dávila? Como administrar essa situação? Bom, primeiro, Caniato, que a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas não dá para ser anunciada aos 47 do segundo tempo. Vai ter que ser anunciado aos 30 minutos do segundo tempo. Para dar tempo. Porque ele vai ser obrigado a renunciar em abril. Então já é mais complicado o jogo, né? Já vai ter que renovar. Em 30 minutos de jogo, tem que cair fora, vai pro banco e aí vamos ver o que acontece. Então já é um enorme risco esse movimento do governador de São Paulo. É principalmente com essa instabilidade dos apoios dos bolsonaros, né? Uma hora gosta, outra hora briga, é difícil confiar nisso aí até a convenção partidária que vai se dar até o fim do mês de julho. Então é um momento muito complicado já. Então ele precisa estar muito seguro de uma base política muito sólida para fazer um movimento desse. O segundo ponto é que no caso do estado de São Paulo existem ótimos nomes e qualquer um desses nomes aventados em pesquisa com apoio de Tarcísio de Freitas vai decolar como candidato, eu não tenho a menor dúvida. Então, o ponto é, se o prefeito de São Paulo sonha em ocupar a candidatura ou se tornar candidato ao governo do estado de São Paulo, ele tem que ficar quieto e quem tem que aventar esse nome é alguém, não ele mesmo. Esse é o erro do Urso. Não é, você não pode chegar e falar, eu sou candidato, se me chamarem, não. Esse é um erro estratégico gigantesco. Então, amanhã o Derrite fala, olha, agora eu acho que um nome importante tem que considerar o prefeito de São Paulo. O endosso tem que vir de terceiro, não de você mesmo. Esse é um erro estratégico gigantesco, porque aí mostra que é uma ambição pessoal e não uma ideia de um projeto coletivo. Não, olha aqui, as forças estão se reunindo aqui, acho que a gente deve ter um candidato do MDB, porque o presidente Ricardo Nunes é o que está mais consolidando o nome do interior, tal, e aí vai. Então, o problema é ele se anunciar como possível candidato. Aí é que está o erro. Porque aí mostra essa história do trampolim político, e isso pega muito mal no eleitorado. O Dulce lembrou bem que aconteceu com o caso do João Dória, mas veja qual foi o segundo ato desse jogo. Uma candidatura totalmente fracassada à presidência da República, porque as pessoas acabam vendo que é oportunismo. Você é candidato, depois quer ir para o outro, você quer usar qualquer cargo como trampolim político. E acabou dando muito errado. Então, é preciso olhar de maneira estratégica qual é o candidato que consegue angariar o maior apoio de partidos políticos, se o governador Tarcísio sai ou não sai à presidência da República, e tudo isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa para não mostrar que você quer atropelar a candidatura, que já está considerando que Tarcísio está fora do governo do estado de São Paulo. Não é nada disso. Tarcísio é uma pessoa altamente calculista, pragmática e está fazendo conta o tempo inteiro se vale a pena ou não sair do governo do estado de São Paulo para disputar a presidência da República. Então, ainda tem muita água para rolar e qualquer movimento precipitado, ao invés de fazer a candidatura crescer, faz com que ela diminua, porque mostra que a ambição pessoal está à frente de um desejo coletivo de transformar o seu nome no nome favorito a uma corrida, seja o governo do estado de São Paulo, seja a presidência da República.